Achei esse vídeo do canal Bem-vindo Siqueira muito produtivo, de muito conhecimento histórico, a respeito do evento chamado a Proclamação da República. Na verdade, que foi um golpe bem arquitetado, onde ele aborda pontos importantes do evento abordado, onde irei fazer outras pontuações e complementos sobre o conteúdo abordado. Na primeira observação, onde ele diz que a história do Brasil não é contada de forma correta e verdadeira nas escolas, até porque os livros didáticos já vêm com esse grande problema de uma história totalmente distorcida e fantasiosa. E isso que ele está afirmando é fato. Infelizmente, a história do Brasil contada nos livros didáticos de história da educação básica do Brasil é romantizada e distorcida. Exemplo disso ainda vem nos livros didáticos das séries iniciais, como Descobrimento do Brasil. E esse termo, Descobrimento do Brasil, hoje em dia não pode mais ser utilizado para se referir aos portugueses ou a Cabral e sua comitiva ao chegarem aqui nas terras brasileiras, porque não houve descobrimento algum, até porque todo o continente americano já era ocupado por outros povos que eram os índios. E outra, esse termo, descobrimento do Brasil, é um termo eurocêntrico, onde colocaram a Europa como centro de tudo, historicamente, culturalmente, socialmente, religiosamente, politicamente, intelectualmente e por aí se vai. Então, o mais ideal seria uma conquista ou uma invasão. E aqui tem um grande problema, são os professores das séries iniciais, do 1º ao 5º ano, onde são professores que ensinam as matérias das séries iniciais, como português, história, matemática, geografia, dentre outras. Por esses professores não terem um conhecimento abrangente, principalmente em história, acabam, de certa forma, ensinando de forma equivocada. Por exemplo, o termo Descobrimento do Brasil, porque quando é um professor de história, que são professores que ensinam do 6º ano acima, então o professor vai logo identificando essa questão e passar de forma correta para o aluno. Já com os professores das séries iniciais, eles não têm esse conhecimento, e isso causa uma grande deficiência problemática no conhecimento do aluno, onde vejo professores das séries iniciais falarem bastante para seus alunos Descobrimento do Brasil, onde a gente vê que são professores que não buscam conhecimento, principalmente o histórico, porque a história está sempre em constantes transformações. Porque novas descobertas são feitas, novas formas de estudos e análises são feitas. E a história não nasce pronta, ela está sempre em construção. Então, um professor deve estar sempre se atualizando, principalmente os professores das séries iniciais, porque trabalham com diversas disciplinas. Por exemplo, um professor que fez o curso de História há 30 anos atrás, ele tem que estudar novamente, se atualizar, porque aquela história de 30 anos atrás não é mais a mesma história de hoje, principalmente as metodologias de ensino. Então, este foi um ponto importantíssimo que ele pontuou. A proclamação da República é contada de uma forma distorcida, romantizada, que foi um ato legítimo e legal. Na verdade, a proclamação da República foi proclamada através de um golpe de Estado político-militar, arquitetado e vinculado por vários fatores ali do contexto político,
social, religioso, econômico da época. Tivemos vários fatores que contribuíram para a proclamação da República ou golpe de 1889. São elas: a questão militar, a questão religiosa, a questão abolicionista e os movimentos republicanos. Na questão militar, os militares estavam insatisfeitos com a falta de reconhecimento, de prestígio e de influência política após a Guerra do Paraguai, onde exigiam maior participação no governo. Diferentemente da Marinha, que era valorizada e reconhecida pelo imperador Dom Pedro II, onde a Marinha foi fiel até os últimos momentos da expulsão de Dom Pedro II do Brasil, onde ela ofereceu ajuda a Dom Pedro II para que ele reagisse ao golpe que ele sofreu com a proclamação da República, mas foi negada pelo imperador. Tivemos também a questão, ou um dos fatores, que foi a questão religiosa, onde houve desentendimento entre o Estado e a Igreja Católica, um conflito gerado pela interferência do Estado em assuntos eclesiásticos e a disputa de poder entre o Império e a Santa Sé no final do século XIX. Os principais motivos que levaram a essa rivalidade entre a Igreja Católica e o Estado foi o padroado e o beneplácito. A Constituição de 1824 estabelecia o regime de padroado. O Estado controlava a Igreja, nomeava clérigo e pagava seus salários. E o beneplácito, decretos papais, só tinham validade no Brasil com aprovação do imperador. Dom Pedro II utilizava esses mecanismos para subordinar a Igreja aos interesses do Estado. A questão maçônica. Em 1864, o Papa Pio IX emitiu a bula que condenava a maçonaria e proibia católicos de serem membros de lojas maçônicas. Dom Pedro II, que era maçom e tinha muitos políticos maçons em seu governo, não permitiu que a bula papal fosse cumprida no Brasil, negando o beneplácito. Prisão dos bispos. Contrariando a ordem imperial e seguindo as diretrizes do Papa, os bispos de Olinda, Dom Vital, e o de Pará, Dom Macedo Costa, proibiram que membros da maçonaria continuassem em irmandades religiosas e expulsaram aqueles que não obedeceram. O imperador, sentindo-se desautorizado, ordenou a prisão dos bispos em 1874, o que gerou uma grande crise e a indignação de parte do clero e dos fiéis. A insatisfação com o imperador, além da questão da maçonaria, a Igreja estava insatisfeita com o que considerava a postura liberal e secular de Dom Pedro II, que não atendia a todas as demandas ideológicas dos católicos mais conservadores. O conflito, conhecido como questão religiosa, resultou no afastamento de um dos pilares de sustentação da monarquia, a Igreja Católica, contribuindo para o enfraquecimento do Império e, subsequentemente, para a proclamação da República em 1889. Questão abolicionista. A abolição da escravidão sem indenização deixou muitos fazendeiros insatisfeitos com a monarquia. Os latifundiários escravocratas ficaram contra Dom Pedro II, principalmente porque não receberam indenização após a abolição da escravidão. Com a assinatura
da Lei Áurea em 1888. A falta de compreensão financeira pela perda de sua mão de obra escrava fez com que os grandes fazendeiros, que eram a base do sistema econômico da época, perdessem o apoio ao imperador e passassem a apoiar os republicanos. Movimento republicano. Havia um movimento republicano crescente que desejava um sistema de governo mais democrático e federalista. Os principais movimentos republicanos no Segundo Império do Brasil incluíam o Manifesto Republicano de 1870, que marcou o início de um movimento organizado e a fundação de partidos como o Partido Republicano Paulista, PRP, que reunia a elite cafeeira de São Paulo. Outro importante pilar foi o movimento militar, especialmente o dos militares positivistas, que viam no republicanismo uma alternativa ao sistema monárquico. Durante o Segundo Império Brasileiro, os principais movimentos e manifestações republicanas nas províncias não foram grandes revoltas separatistas, como as do período regencial, mas sim articulação de partidos políticos e uma insurreição notável com ideias republicanas, a Revolução Praeira. Também existe uma versão de que Marechal Deodoro só proclamou a República do Brasil devido a uma fake news, onde Dom Pedro II, seu melhor amigo, tinha nomeado como chefia do gabinete, cargo equivalente ao do primeiro-ministro, o seu rival Silveira Martins. Porque Silveira Martins era inimigo de Deodoro da Fonseca, devido a uma mágoa de um amor não correspondido, onde a mulher que Deodoro da Fonseca amava terminou ficando com Silveira Martins e escanteando o Marechal Deodoro. Devido à notícia falsa, ele deu o golpe que foi a proclamação da República. Mas esse episódio não se sustenta. Isso não é como fato real pela história. De aconteceu essa rixa entre os dois, isso é verdade. Mas que essa fake news fosse o principal motivo para a proclamação da República, isso é fato desconhecido, ou seja, não se sustenta. Por hoje só, e fiquem agora com o maravilhoso vídeo a seguir. Se a história do Brasil fosse contada como verdadeiramente aconteceu, olha, ela daria mais ibope, seria mais empolgante que a maioria das novelas de sucesso da televisão brasileira. É o caso da proclamação da República. Contam pra gente rapidamente, sempre nos colégios, nas escolas, que no dia 15 de novembro de 1889, com a saúde debilitada, com erisipela, mal conseguindo montar o seu cavalo, o velho Marechal Deodoro subiu no cavalo, foi até a Praça 15 de novembro, sei lá, a Praça da República, como é que chamava aquela merda, e proclamou a República. Pronto, estava proclamada a República. Nananina, não. Não é nada disso, não. Não foi bem assim, não. Este golpe vinha sendo gestado por entidades civis e militares, exatamente como todos os outros golpes no Brasil. Haviam civis golpistas e militares golpistas, tramando o golpe de 15 de novembro, o golpe que proclamou a República. Civis e militares, muito similar ao golpe militar de 64, que tinha lideranças civis, que eram os governadores Adhemar de Barros, de São Paulo, Carlos Lacerda, do Rio de Janeiro, e Magalhães Pinto, de Minas Gerais. Fechou Rio, São Paulo e Minas, os três principais estados, as três grandes forças econômicas e políticas do país, fecharam com os militares. E veio o golpe militar, golpe civil, militar ou empresarial militar de 64. Não foi diferente em 1889. Havia os líderes civis golpistas, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva e Rui Barbosa,
que eram republicanos convictos, mas golpistas, que se juntaram numa reunião secreta em 11 de novembro, 4 dias antes do golpe. Fizeram uma reunião secreta, Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant, Rui Barbosa e os marechais Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca. E decidiram que dariam um golpe naquela semana. Dentro daquela semana seria dado um golpe militar cujo objetivo era a salvação da pátria. Olha aí, minhas amigas e meus amigos, esse papo de salvar o Brasil, salvar a pátria, vamos dar um golpe militar pela democracia para salvar o Brasil, isso vem desde lá de Deodoro. A salvação da pátria. A salvação da pátria é sempre a salvação do bolso dos golpistas ou a salvação do que existe de pior na democracia. Para salvar o que há de ruim na democracia. A salvação da pátria. A defesa do exército e a salvação da pátria. Porque o exército não estava satisfeito, achava que não estava sendo bem prestigiado no governo, no império de Dom Pedro II. A igreja também não estava satisfeita, porque havia uma coisa chamada padroado, que era o controle dos padres, controle da igreja pelo Estado. Haviam várias... O sistema agrário, o agro também não estava satisfeito, porque os fazendeiros, os latifundiários não tinham sido indenizados com a libertação dos escravos. Imagina, além de manter as pessoas pretas como escravas durante séculos, quando foram libertados, eles queriam ser indenizados pelos escravos que foram libertados. Também não estavam satisfeitos. Então juntou o poder da igreja, o poder do agro e o poder militar e resolveram dar um golpe de derrubar o imperador. Fizeram essa reunião secreta no dia 11 de novembro e ficou decidido que a liderança caberia ao Marechal Deodoro da Fonseca, que não estava assim tão debilitado, porque participou da reunião do dia 11, montou a cavalo no dia 15, já estava velho, mas não era tão debilitado desse jeito. E aceitou, porque era o general, era o marechal de maior prestígio dentro das Forças Armadas. Uma espécie de Augusto Heleno, olha que merda, hein? Uma espécie de Augusto Heleno, de Figueiredo da época. As Forças Armadas sempre tem algum militar, algum general que eles... Oh, este é o grande líder, este é o homem para ser honrado. E ele lá foi o Deodoro da Fonseca. O pessoal chama de perna fina e bunda seca. Marechal, a gente aprende no colégio, Marechal Deodoro da Fonseca, perna fina, bunda seca. Lá foi ele montado no seu pangaré proclamar a república sem participação do povo, sem coisa alguma. É verdade que desde 1870 já existiam diversos clubes republicanos espalhados em diversos lugares do Brasil. Deste clube republicano fazia parte Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant, Rui Barbosa, que eram republicanos. Mas a visão da época sempre foi golpista. Por isso que eu chamo Deodoro, bunda seca e perna fina, bunda seca, eu chamo o Deodoro de pai dos golpistas brasileiros. Pai dos golpes militares no Brasil. Claro, Floriano Peixoto estava junto dele. O sobrinho do Deodoro, o Hermes da Fonseca, em 1871 já tentou uma sublevação contra o Império, por causa de dinheiro, de soldo do exército. Em 1871 foi Deodoro que apaziguou o sobrinho. Mais tarde, esse sobrinho dele, o Hermes da Fonseca, vinha ser eleito presidente da República também, como Floriano Peixoto também foi eleito presidente. Quer dizer, essa milicada toda no poder. Sempre tutelando a sociedade civil brasileira. Então, 15 de novembro, não foi assim. O Deodoro estava em casa, doente, em cima da cama, puseram ele em cima do cavalo, vai lá proclamar a República. Pronto, tá deposto o imperador. Não, a coisa foi tramada, muito bem tramada, como sempre fazem os golpistas. Não é uma revolução, é um golpe, é uma trama permanente. E como diz a canção, de paz em paz, de guerra em guerra, ou melhor, de guerra em guerra, de golpe em golpe, nós chegamos até hoje com o Bolsonaro ainda tentando dar um golpe junto com os Kid Pretos, cometendo homicídio, matando Lula, matando Moraes, tomando poder com apoio do velho Augusto Heleno, outro prócer da ditadura militar de 64, que dura vivo até hoje, golpeando, conspirando contra a democracia. Essa gente não aprende nunca. Pela primeira vez na história do Brasil, militares estão sendo julgados por civis, por atitudes golpistas. Eu espero que sirva de lição e que os militares, afinal, deixem os civis governarem
e cuide de suas tarefas de defesa da pátria, da fronteira e da nossa soberania. Vão pintar meio fio, deixa que a gente governa. A gente se entende. Afinal, o poder pertence aos civis, embora o poder das armas sempre fala mais alto no Brasil. Seja como for, a vai de Odoro, hein? Perna fina e bunda seca. Um abraço, ninguém solta a mão de ninguém. Sentou, veio história.